Bom dia, Kita. Bom dia, Letícia. Estou aqui já procurando a chamadinha. E aí, tudo certinho? Tudo certo. Certo. Cadê nosso povo? A Luana está chegando aqui. Cadê a Luana? Está aqui. Cadê a foto? Alice. Vamos esperar um minutinho para esse povo entrar. Hoje é dia 26, gente, agosto já se foi também. Luana, Letícia, Alice, hoje o povo vai estar com preguiça. E eu já vou começar a colocar a nossa... Vou esperar mais um minuto para a gente entrar na aula, para começar. Bárbara. Ai, que susto. Tanto que ontem foi a Camille, né, que falou que eu tinha pulado o verbo, fui lá para frente e esqueci dos de trás. Parece que tinha alguém aqui, deixa eu olhar. Bárbara, Natália, Carol, Bárbara. Ué, para mim já tinha. Olha. Alice, vê aí se a Bárbara já entrou, porque eu estou clicando aqui, admitindo e continua. Letícia, se você conseguir olhar aí, dá uma olhadinha para mim. Porque 3 vezes já que admitiu, o nome dela continua. Mas eu acho que ela entrou. Ela entrou. Já entrou, né? Ah, então tá bom. Bom, aqui a gente já falou, eu tenho certeza. A Camille que me perguntou, acho que ela não está aí, não chegou ainda. Eu acho que obedecer nós falamos, porque essas alterações aqui eu fiz com vocês. Então eu sei que a gente falou. Ir, chegar, vir também, né? Ir à praia, chegar a Vitória, cheguei a Bananal, cheguei a Linhares. Então, virei a Linhares, virei a Vitória, virei a São Mateus, que a gente sabe que é a preposição a. E esquecer, que aqui eu estou vendo que nós não temos realmente nenhuma alteraçãozinha em vermelho. Aí, quando não tenha, porque provavelmente eu não tenha falado. Mas então vamos falar rapidinho, porque é muito fácil esse verbo. Esquecer e lembrar. Tem a mesma regência. Você pode falar, eu esqueci o lápis. Fala, nossa, esqueci o lápis em casa. Tá certo? E você pode falar, nossa, me esqueci do lápis em casa. Então, você está vendo? Você colocou o encontro, colocou a resposta.
Por que você não colocou do encontro e da resposta? Por que você não colocou a preposição de aqui? Porque não tem o pronome aqui, tá vendo? Você tá, ele esqueceu o encontro, lembrei a resposta. Se você falasse assim, ele esqueceu do encontro, aí você estaria falando errado. Porque quantas vezes a pessoa fala bem assim, igual eu estava falando, nossa, a gente fala que eles fazem aquele escândalo, nossa, esqueci da prova. Nossa, esqueci da prova. Então, quando eu falo, nossa, esqueci da prova, eu coloquei a preposição de aqui, não é? Então, quando eu coloco esse de aqui, aí ficou errado. Aí, por que será que ficou errado? Agora, vamos lá. Vamos ver se Letícia, se Luana, Alice, vê a diferença dessa daqui, né, dessa daqui, para essa daqui. Por que que essa daqui, esqueci da prova, está errada? Por que que ela está errada? E por que aqui ela se esqueceu do encontro não está errada? Por que que aqui tem o D também? Ó, tem o D e não está errada. E na outra tem o D e está errada. Luana, Alice, por que que vocês acham que a de cima está errada e essa aqui de baixo não está errada? Fala. Fala aí, Letícia, você que já está na pontinha aí. Por que que a esqueci da prova está errada? E eles se esqueceram do encontro não está errado. O que você acha? O que tem a mais ou a menos na de baixo que não a deixa errar? Você está enxergando alguma diferençazinha aí, alguma coisa? Vai lá, Alice, o que você acha? A Alice, acho que ela não tem microfone. Letícia, você está me ouvindo? Letícia? Tô. Estou. Você está vendo alguma coisa de diferente nessa frase, Letícia? Nessa frase aqui, ó, ele,essazinha aqui, o que que ela tem que nessa daqui não tem? Luana, se estiver já percebendo, Bárbara, Júlia, o que será que tem nessa de baixo que não tem na de cima? Alice disse preposição. Sim, a preposição, mas aqui também tem a preposição, Alice. Ó, tem a preposição aqui, né? Nós temos a preposição aqui e nós temos a preposição aqui. Ela corrigiu agora e colocou sujeito. Ah, mas então vou colocar o sujeito aqui também, Alice. Ele. Não, eu, né? Não ele. Eu esqueci da prova. Alice, coloquei sujeito. Agora as duas têm sujeito. Aqui tem o eu e aqui tem o ele. Então ainda não é o sujeito. Que aqui tem e aqui tem. O que nessa daqui? Babi colocou que é o pronome. Quem falou? Babi. Isso! O pronome ser. Muito bem, Babi. Tá vendo? Então, viu como é que acontece a coisa? Eu falo, ele esqueceu o encontro. Lembrei a prova. Então, aqui eu não coloquei a preposição, nem aqui e nem aqui, esse aqui é artigo, porque eu não coloquei o pronome. Então, por que que aqui está errado? Eu esqueci da prova. Por que que está errada? Porque eu coloquei a preposição, mas não coloquei o pronome. Tá vendo?
Então, é o que a Babi falou. Nessa de baixo, eu tenho a preposição, mas eu tenho o pronome. Ó, lembrei-me, ó o me aqui, ó. Lembrei-me da... Quem é aqui? A Ana, a Flávia e o Gabriel. Então, vocês viram? Como eu tenho pronome nas duas, então eu sou obrigada a colocar a preposição. Então, o que a gente pode concluir desse verbo? Ele não tem nada de anormal. Se houver pronome, há preposição. Sem pronome, sem preposição. Então, quando eu falo eu esqueci da prova, está errado, porque eu coloquei a preposição, mas não coloquei o pronome. Para ela ficar certa, eu tenho que fazer isso aqui. Eu me esqueci da prova. Viu? Então, voltando, com pronome, com preposição. Sem pronome, sem preposição. Eu falo, durante a viagem, eu me lembrei de você. Tá vendo? Durante a viagem, eu me lembrei de você. Durante a viagem, lembrei de você. Então, se eu não coloco me, não coloco a preposição. Coloquei o pronome, coloquei a preposição. Agora você vai falar para mim. E é claro que se eles te cobrarem no vestibular, eles vão cobrar mais ou menos aqui, ó. Esqueceu-me o ocorrido. Lembrou-me o ocorrido. Observa que nos dois casos o verbo está na terceira pessoa. Esqueceu-me, lembrou. Ó, esqueceu, lembrou. Terceira pessoa. Os dois têm o pronome me e me. Só que nenhuma das duas frases veio seguida de preposição. O não tem preposição, tem apenas artigo. E por que aqui eu posso falar que está certo e aqui nas de cima eu disse que estava errado? Sabe por quê? Porque aqui o verbo lembrar, ele está no sentido de vir à lembrança, sabe? Não é aquela coisa do lembrar comum. É como se eu, por exemplo, estivesse conversando com você daqui, se Deus quiser, né? Daqui a uns 10 anos, aí vocês já formados, ou advogado, ou professor, ou médico, ou engenheiro, farmacêutico, né? Ou fisioterapeuta, não sei, ou administrador, contador, o que você for. Então, daqui a 10 anos, eu conversando com você, falando, aí de repente falo, gente, lembrou-me aquele dia em que nós estávamos, lembrou-me agora aquele dia em que nós estávamos estudando regência verbal. Então, veio a minha lembrança naquele momento. Sabe? Porque normalmente fala assim, nossa, me lembrei daquele dia que eu estava na praia com você. Ah, eu me lembrei daquela situação. Geralmente a gente fala assim, mas o certo seria esse. Ó, esqueceu-me o ocorrido, quer dizer, ele caiu no esquecimento. Eu já não me lembro mais. Tá? Caiu no meu esquecimento. Lembrou-me o ocorrido, quer dizer, veio a minha lembrança naquele momento. Tá? Então, essa é a diferença. Então, lembrou-me o ocorrido, é porque naquele momento veio a minha lembrança a algo. Esqueceu-me o ocorrido, é porque saiu das minhas lembranças. Agora, aqui não. Aqui é quando a gente está conversando, né? A gente fala, nossa, me esqueci o material em casa. Geralmente fala assim, nossa, me esqueci o material. Não, nossa, me esqueci do material. Nossa, esqueci o material, tá? Então, com preposição, com pronome, com preposição. Sem pronome, sem preposição. Alguma dúvida? Ana Flávia, que chegou. Letícia, que já está aí, né? Cadê Camille, que me pediu, que me lembrou de que eu não havia falado e não está aí. Bom, vou falar do informar porque os outros são iguaizinhos. Informar, avisar, certificar, notificar, prevenir, cientificar. Olha bem, quem informa
informa alguma coisa a alguém. Ou informa a alguém alguma coisa. Ou seja, é um verbo que pede dois complementos. Um objeto direto e um objeto indireto, tá? Um com preposição e outro sem preposição. Agora, a ordem, quem vai decidir é você. Não tem assim, primeiro tem que ser com preposição, depois sem preposição. Não. Ui, Ana Flávia, já te admiti. Já está aqui, por que está aqui de novo? Então, ó, eu posso falar, informei a nota ao aluno. Tá vendo? Informei a nota ao aluno. Vou pegar até esse exemplo aqui, vou passar aqui para baixo, para mostrar para vocês. Vou pegar outro slide aqui. Ó, eu posso falar, informei a nota ao aluno. Ana Flávia, qual a pergunta que eu fiz aqui? Ó? Informei. O quê? O que? Isso aí, a nota. Então, a nota é o objeto direto. Aí, que outra pergunta eu fiz aqui nesse verbo? Eu posso fazer nesse verbo? A quem? A quem? Ao aluno, objeto indireto, não é? Então, aqui eu tenho os dois complementos. Um objeto direto e um objeto indireto. Muito bem. Essa é a estrutura dele, com objeto direto e objeto indireto. Mas não quer dizer que tem que ficar sempre nessa ordem, primeiro o direto, depois o indireto. Não. Eu poderia falar, ó, informei. Também há outras formas que eu posso fazer, né? Informei o quê? Desculpa, qual a pergunta que eu fiz aqui agora, Ana Flávia? Informei. O quê? Será que foi o quê que eu fiz aqui? Informei a quem, quer dizer. Mas aqui eu falei a quem? Não. Não. Qual foi a pergunta que eu fiz? Informei quem? Quem? Quem, tá vendo? Então, se eu fiz a pergunta quem, eu tenho um objeto direto, não é isso? Porque quais são as perguntas do objeto direto? Quem e o quê, né? Então, quem e o quê? Aí, que eu fiz a pergunta quem, eu tenho objeto direto. Tá aí. Agora, deixa para lá. Informei quem? O aluno. De quê? Tá vendo? Informei de quê? Da nota. Então aqui eu já tenho o objeto indireto. Ou sobre a nota, certinho também. Então a preposição sobre aqui. Tá vendo? Então, ficou na mesma estrutura. Objeto direto e indireto. Mas agora o aluno deixou de ser o objeto indireto e passou a ser o objeto direto. Também eu poderia falar, informei sobre a nota o aluno. Eu poderia falar desse jeito. Informei sobre a nota o aluno. Então, informei sobre o quê? A nota, objeto indireto. O que? Informei sobre o quê? A nota. Informei quem? O aluno. Aí seria o objeto direto. Tá vendo? Então, a estrutura agora nós já mudamos. Primeiro veio o objeto indireto, depois que veio o objeto direto. Bom, correto, qualquer estrutura dessa. Agora, se eu falar bem assim, olha só, hein? Informei. Vou colocar outro verbo agora. Vamos pegar um verbo que nós colocamos aqui. Não, oh meu Deus, onde que eu estou? Aqui.
pegar esse daqui. Aí vai lá. Certa ou errada? Analise as duas frases. Certifiquei ao motorista sobre a multa e informei ao aluno sobre a nota. Estão certas ou estão erradas? Luana, Letícia, Júlia, eu vi chegando aí Samuel, eu vi o Gustavo, eu vi Gabriel Mendonça sabe a boquinha, que não está falando esses dias. Vamos lá. O que é que vocês acham? Aqui tá um barulho que estão cortando a grama. Aí fica mesmo. Então, vamos lá. Certifiquei ao motorista sobre a multa, informei ao aluno sobre a nota. O que vocês acham? Está certo ou estão erradas? Elas estão certas ou estão erradas? Para a gente matar essa daí e passar para outro verbo. Eu acho que tá certa, Kita. Você acha que está certa? Babi, dá um sinal aí. Alice, Letícia. Bem que essas meninas podiam ter um microfonezinho para falar. Então, vamos lá? Olha bem. Como eu já disse, tem que ter um objeto direto e um indireto. Ana Flávia, você vai tirar a dúvida para todo mundo agora. Se você errar, não tem problema. Mas para ficar bem claro, Ana Flávia, o que é um objeto indireto? Tem preposição. É quando tem a preposição, corretíssimo, é quando tem a preposição. E o que é o objeto direto? Que não precisa de preposição. Não precisa de preposição. Então tá, a gente sabe disso. O direto é aquele que exige a preposição. O indireto não precisa de preposição. Então, quando eu falo certifiquei ao aluno, eu tenho, certifiquei ao motorista. Eu tenho preposição aqui, Ana Flávia? Tem. Qual é a preposição? Ao. Ao. Isso aí, corretíssimo. Ao é. Então, se eu coloquei a preposição, é porque eu tenho um objeto indireto, não é isso? Eu falo, certifiquei a quem? Ao motorista. Objeto indireto, né? Objeto indireto. Aí, eu venho aqui e falo sobre a multa. Eu te pergunto, eu tenho preposição aqui, Ana Flávia? Sim. Qual é? A. Não, o A não é. Esse A aqui é artigo, porque, olha, não tem crase, está perto de substantivo. Ó, A, T, após, com, conta, de, em. E aí? Então não tem não, eu acho. Tem o sobre. Sobre. Verdade. Sobre, perante, por, né? Crase. Então, sobre é a preposição. Então, o que nós fizemos aqui? Nós demos dois complementos, os dois com preposição. Então, os dois ficaram como objeto indireto. Tá vendo? Então, a frase ficou errada. Ó, o vestibular adora cobrar esses negocinhos assim, tá? Quem faz vestibular aí, o BB, o Latina, Paesa também, que alguém pode fazer aí, odonto, né? EMESCAN. Então, é nessa estrutura aqui que ele está errado. Ó. Informei ao aluno sobre a nota. Você está vendo? Você colocou preposição aqui e colocou preposição aqui. Aí, a frase está errada. Porque nós temos, então, dois complementos, os dois com preposição. E aí, a gente sabe que o verbo
ele é transitivo direto e indireto. E nós não estamos tendo o direto. Nós não estamos tendo o objeto direto, só temos o objeto indireto. Então, por isso que a frase está errada, tá? Então, fazendo a correção, você vai falar: certifiquei o motorista sobre a multa, ou certifiquei ao motorista a multa. Ou eu tiro sobre, ou eu tiro ao. A mesma coisa aqui. Eu não posso ficar com ao e sobre. Um dos dois tem de sair. Então, eu prefiro falar: informei o aluno sobre a nota. Ou também eles podem colocar: informei ao aluno sobre ou da. Tanto faz o sobre como o da, vai ficar errado. Tá? Assim, se eu deixar os dois assim, né? Agora, eu tirando aqui, ó, informei o aluno da nota ou informei o aluno sobre a nota. Tá? Informei o homem. Quando eu falei informei o homem, eu já sei que lá na frente eu tenho de colocar a preposição. Porque se eu falar também, informei o homem, o caminho, está errado, ó. Vou colocar aqui rapidinho. Se eu falar assim, informei a mulher o caminho. Tá vendo? Informei a mulher o caminho. Eu errei do mesmo jeito, porque eu coloquei os dois sem preposição. Para que ficasse certo, eu teria que falar: informei a mulher do caminho ou sobre o caminho. Ou colocar uma crase aqui, que aí também ficaria correta, né? Informei a mulher sobre... informei a mulher do caminho. Tita, Oi, fala. então tem que ser um objeto direto e um objeto indireto. Isso aí. Matou. Você tem Mas que ter. eu acho que quando eu entrei na aula, já estava acontecendo essa explicação. Mas aí, tipo, todas as frases têm que ser isso? Não, meu amor, só quais verbos? Ó, Ah, tá. informar, e aí a regência do verbo informar também se aplica aos verbos avisar, certificar, notificar, é todo verbo que é transitivo direto e indireto. Por exemplo, emprestar. Emprestei o livro ao menino. É porque tem uns que já fazem tanto parte da nossa vida que a gente não vai falar errado. Você fala: dei o suco ao homem. Você não falaria diferente. Mas alguém pode falar assim. Estou falando, alguém pode falar: dei o suco o homem. Né? Alguém pode falar desse jeito: dei o suco o homem. Ou então, dei o suco a mulher. Aí, se eu falar dei o suco o homem, eu errei também. Por quê? Porque quem dá alguma coisa a alguém. Então, aqui eu tenho que falar dei o suco ao homem. Então, é isso aqui, são esses verbos. Prevenir o rapaz sobre o perigo. Agora, se eu falar prevenir ao rapaz sobre o perigo, está errado. O guarda notificou o motorista sobre a infração. Ou o guarda notificou ao motorista a infração. Viu? Isso é para aqueles verbos que pedem dois complementos. Nenhum verbo que pede dois complementos, um pode ser direto e o outro indireto também. Sempre vai ser um direto e um indireto. Então, entendeu, Ana Flávia? Entendi, Kita. Obrigada. Então, tá. Bom, pagar e perdoar. Rapidinho. Quem paga e perdoa, eu não sei se ontem eu falei disso com vocês, mas quem paga e perdoa, ou você paga coisa e perdoa coisa, ou você paga gente e perdoa gente. Se você paga gente ou perdoa gente, ele é sempre transitivo, indireto. Se você paga ou perdoa coisa, ele é sempre transitivo direto. Então, aqui, paguei o livro. Paguei o quê? O livro, objeto direto. Paguei o livro, objeto direto, né? Agora, perdoei
o quê? A dívida, objeto direto. Por que é objeto direto? Porque é coisa, né? É coisa, então é objeto direto. A mesma coisa aqui. Objeto direto, porque não é gente. Quando eu falo coisa, é porque não é gente. Agora, toda vez que você paga ou perdoa gente, aí ele é indireto. Paguei ao livreiro. Por que é ao? Porque livreiro se refere a gente. Se fosse uma palavra no feminino, seria craseado, porque toda vez que no masculino você coloca o ao, o feminino será craseado, né? Perdoei ao devedor. Por que ao? Porque devedor é gente. Se fosse feminino, a devedora. Agora, paguei o livro ao livreiro. Então, a mesma coisa que nós falamos naquela hora. Um objeto direto e um objeto indireto. Se eu dissesse, ó, paguei o pão, mas eu acho que nem dá para falar, né? Paguei o pão, o padeiro. Fica feio, né? Paguei a bala, o vendedor. Não, eu acho que bom, eu nem falaria assim, não sei se alguém falaria, porque dá mais vontade de falar, paguei o pão ao padeiro, paguei a bala ao vendedor, né? Dá vontade de colocar esse ao aí. Porque tem verbo que a gente não sente aquela necessidade, mas eu acho que o verbo pagar, quando você usa os dois complementos, você sente necessidade de colocar, né? Perdoei a dívida ao devedor. Eu perdoei o crime. Perdoei crime, mas não ao criminoso. Tá vendo? Eu perdoei o crime, mas não perdoo ao criminoso. Se eu falar, mas não perdoo o criminoso, aí eu estou falando errado, porque eu estou colocando o criminoso como objeto direto quando ele é indireto. Então, resumindo, pagar e perdoar. Você pode pagar coisa e pagar gente. Quando você paga gente, é sempre transitivo indireto. Quando você paga coisa, é sempre direto. E a mesma coisa desse verbo pagar e perdoar é o verbo agradecer, o verbo dar, devolver, emprestar, entregar, enviar. Então, agradeci o suco ao rapaz. Dei esmolas ao pobre. Devolvi o livro ao bibliotecário. Emprestei o material ao aluno. Entreguei a carta, entreguei o bilhete ao rapaz. Enviei a carta ao destinatário. Tá vendo? Então, isso aí não tem nenhum mistério. É sempre desse jeito e pronto. Tá? Alguma dúvida? Bom, não falou é porque tem. Não tem, né? Então, o verbo ajudar, gente. O verbo ajudar, ele tem também várias regências, né? Ele pode... Na verdade, o sentido dele é sempre o mesmo. É de prestar auxílio. Agora, o que pode mudar é a estrutura como você coloca. Então, o verbo ajudar, no sentido de ajudar alguém, ou seja, prestar ajuda, auxiliar, ele é transitivo direto. Então, é aquilo que nós já fazemos. Eu ajudei o aluno, eu ajudei o meu pai, eu ajudei minha mãe, ajudei meu colega, ajudei o mendigo, ajudei o velhinho a atravessar a rua, ajudei a idosa a levar as compras. Não. Olha como eu falei agora, hein? Ajudei, vamos ficar só nisso. Ajudei a idosa, ajudei o velhinho, ajudei meu pai. É assim que acho que vocês falam, eu também falo desse jeito. Óculos ajudam a leitura. Ajudou o pai. Gosta de ajudar quem está em dificuldade. Sempre ajuda os amigos. Nós falamos desse jeito. Só que você pode colocar numa estrutura diferente. Você pode colocar o verbo ajudar mais a pessoa, o elemento que você vai ajudar,
mais a preposição a, mas quando que eu coloco essa preposição a? Quando depois dele, ou seja, ele vier seguido de um verbo no infinitivo. Vocês viram? Eu falei bem assim, ó, ajuda. Completa aí, Ana Flávia. Ó, ajudei a idosa. Eu quero falar atravessar a rua. Como você falaria? Ajudei a idosa. Atravessar a rua. Então, atravessar a rua. O que a maioria dos gramáticos dizem? Deixa eu, inclusive, dar uma olhadinha aqui no livro de vocês, hein? Ajudar. Sim. É a mesma estrutura que os outros gramáticos dizem. Tá. Ele fala o seguinte, verbo transitivo direto e indireto. Então, veja só. Ajudei a idosa a atravessar a rua. Depois de idosa veio um verbo. Ó, esse verbo está em que forma nominal? Gerúndio, particípio ou infinitivo? Vai, Letícia, Gabriel. Tem mais? Samuel, Gustavo. Tem um monte de gente aí. Todo mundo quietinho. Acha todo mundo no celular. Ai, como eu queria ficar vendo. Eu fico olhando. Júlia. Cadê você? Luana, tá dormindo, Luana? E aí? Atravessar está em que forma nominal? Murilo, você tem não, Murilo? Atravessar, Kita. Até que enfim, né? Atravessar está em que forma nominal, Murilo? Ô, Kita, Oi. tá no. Acho que é particípio, né? Ó, nós temos 3 formas. Particípio, gerúndio e infinitivo. Particípio é quando ele termina em ado ou ido. Particípio termina em ado ou ido. Gerúndio termina em NDO. Ah, E tá. infinitivo termina em R. Então, ele está no infinitivo. Então, Ana Flávia, o que a gramática diz? No sentido de ajudar alguém a, seguido de verbo no infinitivo. Ele é transitivo direto e indireto. Então, veja só, quando nós usamos o verbo no infinitivo depois do verbo ajudar, nós usamos o verbo ajudar e depois dele um verbo no infinitivo, nós temos de colocar a preposição a. Tá vendo? Ajudei a idosa. Então, ajudei quem? A idosa. A quê? A atravessar a rua. Viu? Porque ele é transitivo direto e indireto. Então, eu tenho de colocar a preposição, ó. Ele o ajudou a conseguir emprego. Então, ele ajudou quem? O rapaz. A quê? A conseguir o emprego. O menino ajudou quem? A mãe. A quê? A sair. Tá vendo? Então, toda vez que você tiver essa estrutura, o verbo ajudar, mais um verbo no infinitivo, esse verbo no infinitivo tem que vir acompanhado da preposição a, porque ele será o objeto indireto, ou será uma oração objetiva direta. Vendo? Ajudou quem? A aluna. A quê? A fazer o trabalho. Ajudaram quem? A empresa. A quê? A progredir. Então, por isso que você fala, eu sempre ajudo os idosos a subirem a escada. Porque esse infinitivo aí está flexionado, né? Porque são os idosos. Sempre ajudo
meu colega a resolver os problemas de matemática. E não ajudo meus colegas a resolver os problemas, tá vendo? Então, sempre que você colocar o verbo no infinitivo depois do verbo ajudar, ele é transitivo direto e indireto. E aí, por isso, ele precisa da preposição a antes do verbo no infinitivo, tá? Então, ajudei mamãe a fazer o almoço. Ajudei papai a levar as compras. Ajudei meu irmão a escovar os dentes, a tomar banho. Tá vendo? Ajudei minha irmã a arrumar a cama. Então, sempre precisa desse a, porque você tem um verbo no infinitivo. Agora, se você não tem, você fala, ajudei minha irmã, ajudei meu pai, ajudei minha mãe. Agora, ajudei minha mãe a arrumar a cozinha. E não ajudei minha mãe a arrumar a cozinha. Tem que colocar esse a aí, tá? Ajudei meu pai a cortar o cabelo. E não ajudei meu pai a cortar o cabelo, cortar a grama, podar a árvore. Ajudei meu pai a podar a árvore. Aí, entenderam? Tranquilo? Qualquer coisa. Ó, esse ajudar aqui, também ele é transitivo direto e indireto, mas o livro de vocês nem traz. Mas também a gente não falaria diferente. Todos o ajudaram no serviço. As crianças ajudaram a mãe no trabalho de casa. Você também não falaria diferente. As crianças ajudaram a mãe no trabalho de casa? Não, a gente fala, ajudei meu amigo nos afazeres domésticos. Né? Mas é o livro de... Esse aqui é até bem pouco, não vou nem explicar isso. Bom, morar, residir, situar. Tranquilo, não tem nada de anormal. A única coisa que eu vou falar para vocês é que muita gente usa a preposição a. Você vai preencher o cadastro, às vezes está lá, Maria da Graça Pereira, residente, à Rua Augusto Pestana, não. Quem reside, reside em algum lugar. Então, residente na Rua Augusto Pestana, moro na Rua Augusto Pestana, minha casa situa-se na Rua Augusto Pestana. Então, e não lá. Tá? O certo é residente em algum lugar e não residente a algum lugar. Moro em Linhares, resido no Jardim Laguna, minha casa situa-se na Rua Cassiano, moro na Rua tal. Ai, tem gente que acha que é chique, né? Moro à Rua Tupinambá. Não, moro na Rua Tupinambá. Tá? Então, não tem nada de anormal. Ele pede a preposição em e não a preposição a. Ó, se vocês pegarem o formulário para preencher, vocês vão ver que a maioria deles, eu já preenchi muito formulário na minha vida, hein? A maioria vem residente a, para você colocar o endereço, né? Tá? Eu, pontinho, residente a, pontinho. Aí vem por meio desse, né? Tá vendo? Então, eu, Maria da Graça Pereira, residente na rua e não a rua. Então, é só isso. Bom, esses aqui ontem a gente já falou: pisar, simpatizar, antipatizar, aspirar, assistir, agradar, chamar. Eu não me lembro. Pior que a gente ficou nesses aqui. Deixa eu me dar uma olhada aqui que eu sei direitinho. Bom, até eu falei, chamar, você não erra nunca. Você pode falar bem assim. O menino chamou pelo pai. Quando chamar possui o significado de invocar, será acompanhada da preposição por. Ele é transitivo indireto. Não sei se você já sabe, sempre que vier com a preposição é transitivo indireto, né? Então, o menino chamou pelo pai. Quando que a gente usa esse pelo? Me dá aí, assim, explique para mim o que vocês entendem quando eu falo o rapaz chamou por Deus, a moça chamou pelos amigos. Em que situação que você usaria essa expressão? Pelo pai, pelos amigos, por Deus? Como que você usaria, assim?
Vê, Ana Flávia, se você, Murilo, que fala mais, as meninas que falam não estão podendo falar. Fala aí, que sentido você vê nessa frase assim, quando você fala, o menino chamou pelo pai? Que o menino chamou o pai dele, ué. Então, mas é uma situação normal, você usa assim, eu chamei pelo meu pai, ou você fala, eu chamei o meu pai. Eu falo, eu chamei meu pai. Meu pai, isso aí era o que eu queria. Então, no dia a dia, a gente faz isso aqui, ó. Chamaram todos os funcionários, porque quando a gente fala chamaram pelos funcionários, dá a impressão de que foi numa situação difícil, né? Eu estava caindo, aí eu chamei para o meu irmão, chamei para o meu pai. Parece que é uma situação que não é cotidiana, que não é aquela coisa banal, é uma coisa mais que foge o nosso momento do dia a dia, né? Mas se você também falasse, eu chamei meu pai, não estaria errado. Eu falo que o verbo chamar, qualquer jeito que você usar está certo. O que pode acontecer é dar essa mudançazinha de sentido nesse caso aqui. Pelo ou. Porque eu falo, chamei por meu pai, parece que é numa situação mais extrema. Chamei meu pai, parece que é uma situação mais corriqueira, né? Mas se você também já fala, chamei por meu pai, tá certo. A mesma coisa aqui. Eu posso falar, chamei João covarde, está certo. Chamaram Ana de louca, está certo. Chamaram ao Ronaldo fenômeno, está certo. O pai chamou ao filho de campeão. Então, aqui, por exemplo, se eu falasse, chamei João de covarde, estaria certo. Chamaram Ana de louca, está certo. Se falasse, chamaram Ana louca, está certo. Chamaram ao Ronaldo fenômeno ou de fenômeno, estaria certo também. Tá vendo? O pai chamou ao filho campeão, estaria certo. Ou de campeão, estaria certo. Tá vendo? Então, o verbo chamar, de qualquer jeito que você usar, ele vai estar certinho. Você pode usar com preposição, sem preposição, tá do mesmo jeito. Por que eles colocam assim? Porque para você, também no vestibular, aparecem várias formas e você vai falar, alguma coisa que está errada. Mas qualquer forma que puserem está correta, tá bom? Então, só falta esses três aqui, acabou. Aí, segunda-feira e terça-feira, a gente termina isso aqui para a gente dar continuidade à nossa matéria. Que amanhã eu vou trabalhar um pouco de redação, de repente eu vou até ver se eu consigo pegar um pouquinho para a gente terminar logo isso daqui, tá? Danilo já cadastrou o tema lá, do desperdício de alimentação? Vocês olharam? Alguém olhou? Acho que ninguém olhou, né? Tá, então não tem problema não. Depois vocês olham lá que ele ia cadastrar, tá? Vamos ver quem é que está aí. Ana Flávia, Luana, Letícia. Bom, quem falta são sempre os mesmos, né? Eu faltei ontem, você viu? Quem? Eu faltei ontem. Sim. Ana Flávia, por incrível que pareça, está aqui, essa partinha. E o pior... Alice, você faltou ontem? Ô, Kita, mas me dá falta não. Deixa a presença aí. Tá, vou te deixar. Você estava onde? Estava no banheiro? Estava com dois Não, é banheiros? porque eu tô fazendo canoa, não tem? Aí ontem atrasou. Aí eu cheguei, era depois de 8h10. Vai cedo? É 6 horas. Angel hoje não tá, não. Babi tá, Beatriz, nunca mais ouvi Beatriz, nunca mais. Bianca também, nunca mais. Brenda, tá aí hoje, Brenda? Brenda hoje não está. Camille também não está, ontem ela me pediu, Carolina está, Diogo, como sempre. Everson, como sempre. Felipe, Flores está aí hoje? Acho que não. Felipe, Flores.
Não, Ele nunca falta, né? E hoje tem. Bianchini, ontem estava, hoje não está. Mendonça tá? Arpine tá? Não. Opa, meu Deus, Gabriel tá aí, já estava colocando a pauta. Gabriel. Gustavo o Santos. Mendonça tá aqui. O Almeida tá aí, o Mendonça tá aí. Helena, não. Iris também não. Isabela também não. Isadora também não. Isadora vem um dia e some, danadinha. Júlia tá, né? Contadini, que ontem também ela não veio. Ramos sumiu. Denadai está aí, Murilo está aí, Natália está aí, Samuel está aí, o William que sumiu. E Kevin está aí. Então, tchau, queridos, que eu também tenho aula agora seguida. Beijão para vocês. Oi, a Alicia Mendonça também.